Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos a mais um podcast Soberania especial, com a participação também do diretor do Diário Notícias, Filipe Alves. Olá, Filipe, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui hoje nesta conversa com o Dr. Luís Marques Mendes. Já estás a ganhar este bom hábito. No último Soberania especial conversámos com o Almirante Gouveia Melo e infelizmente não conseguimos convencê-lo a assumir a sua candidatura à presidência da República. No entanto, hoje temos alguém que a assume incondicionalmente. Seja bem-vindo, Dr. Luís Marques Mendes. Olá, boa tarde. É um gosto estar hoje aqui. Agradeço à Valentina Marcelino este convite, esta oportunidade, é um prazer. Agradeço também ao Filipe Alves, reencontrá-lo, é um gosto imenso. Quanto ao mais, é verdade, eu sou candidato, assumi-o há 2 meses, de forma clara, de forma inequívoca. Acho que nestas matérias não se pode fingir ou fazer de conta, não se pode ser ambíguo, tem que ser direto. Para qualquer eleitor é sempre melhor um candidato assumido que um candidato disfarçado. E Dr. Marques Mendes dispensa apresentações, mas vamos fazer aqui uma breve nota biográfica. Portanto, Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes nasceu em Faf há 67 anos, é advogado de profissão, é filho de António Joaquim Marques Mendes, também igualmente advogado, e de Maria Isabel Gonçalves. Licenciou-se em Coimbra e é militante do PSD desde 1975, se não estou em erro. Foi deputado em 6 legislaturas, presidiu ao grupo parlamentar quando Marcelo Rebelo de Sousa era o presidente do partido, integrou 3 governos de Aníbal Cavaco Silva e foi ministro adjunto do primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso. Foi líder do partido entre 2005 e 2007 e desde 2011 que é Conselheiro de Estado, sendo que até 2015 eleito pela Assembleia da República e após 2016 designado pelo atual presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Aos domingos, durante cerca de uma década, tivemos a sua companhia no Jornal da Noite da SIC e desde que anunciou a sua candidatura, ou melhor, antes de anunciar a sua candidatura, cessou esses comentários. Deve haver poucos segredos de Estado e da política que não saiba, imaginemos com tanta participação. Agora é o candidato à presidência da República. Sim. Será este o homem em quem os portugueses vão confiar para chefe de Estado, o mais alto magistrado da nação, chefe supremo das Forças Armadas, o único órgão de soberania unipessoal? E a Justiça, a Segurança e a Defesa são precisamente os 3 pilares deste podcast de soberania e também os eixos deste programa. E eu começo pela Justiça. No passado dia 1 de setembro de 2016, portanto já há alguns anos, o atual Presidente da República apelou aos parceiros judiciários para que abrissem caminho ao que chamou de um Pacto da Justiça. Portanto, era um pacto que seria delineado por fases ou por áreas e pediu-lhes na altura que fossem criadas várias plataformas de entendimento. O que lhe queria perguntar, até porque o senhor como advogado conhece bem esta área, é que pouco tempo depois, ou seja, em 2018, após quase 1 ano e meio, houve ali um conjunto de recomendações que foram feitas, cerca de 88, mas sabemos que desde então poucas dessas medidas avançaram. Portanto, o que é que acha, na sua opinião, que de facto faz falta para que estas iniciativas como esta saiam do papel e o que é que o Presidente da República pode fazer para que isso aconteça? Primeira grande questão, vai ter que haver um pacto para a justiça nos próximos 2 anos, no máximo. Isso eu tenho a certeza absoluta. Um pacto para a justiça é absolutamente essencial, sobretudo firmado entre os 2 grandes partidos da governação, o PS quando fala um pacto, e o PSD. Para que seja mais célere, mais eficaz? Já lá vamos. Primeiro, o grande objetivo tem que existir. Como é que esse pacto pode surgir? Por uma de 2 formas. Ou por entendimento livre, direto, dos 2 partidos, é uma hipótese, e é talvez a hipótese mais recomendável, ou então com a mediação do Presidente da República. Um Presidente da República costuma dizer-se que é árbitro, mas há que no futuro cultivar uma outra faceta do Presidente da República que tem sido pouco desenvolvida, é de ser mediador. O árbitro normalmente é aquele que trava
é aquele que apita. Enquanto o mediador é aquele que exerce influência. Enquanto que o mediador é aquele que aproxima posições, faz propostas e constrói pontes. E esta é a nova faceta que o Presidente da República tem que ter. É esse, de resto, o meu grande objetivo para ser Presidente da República. Na sua avaliação, está melhor posicionado para fazer esse papel, por exemplo, face ao Almirante de Governador? Eu já fiz um pacto para a justiça. O único pacto para a justiça que houve em Portugal foi justamente há 19 anos. 2006. E foi celebrado entre José Sócrates, primeiro-ministro, e eu, que era líder da oposição. Mas foi até por iniciativa minha. E, portanto, eu sei como é que se faz um pacto. Eu sei como é que se fazem negociações políticas. Portanto, não estou a falar disto agora que sou candidato. Eu já fiz no passado, como fiz noutras matérias. E relativamente a um pacto da justiça, se os dois partidos resolverem entender-se diretamente, saúdos. Se não se entenderem diretamente, eu farei o papel de mediador, até com propostas concretas, não apenas com teoria geral, para aproximar posições. E dou mesmo aqui 3 exemplos de 3 áreas que acho que são absolutamente prioritárias. Primeiro, é preciso acabar ou reduzir drasticamente as manobras dilatórias que existem nos processos, designadamente nos processos de natureza criminal. É uma vergonha completa. Mas como é que isso pode fazer? Pode e deve fazer-se alterando a legislação no sentido de conferir aos juízes mais poderes para eles próprios, de forma livre e independente, poderem matar à partida manobras dilatórias. E isso depois não pode dar origem a novos recursos que podem depois também Não, eu ia colocar a questão processos. as manobras dilatórias também são interpretadas como o nosso regime que permite um conjunto de recursos, como advogado sabe isso. Os advogados não gostam muito quando se fala nisso, acha que era possível conseguir conciliar aí posições? Eu acho que os advogados são muito interessantes, mas são uma parte de todo este processo. Quer dizer, a posição dos advogados interessa, como interessa a dos juízes e sobretudo interessa a dos cidadãos. A segunda grande alteração, a par das manobras dilatórias, é no regime de recursos. O regime de recursos tem que ser também revisto e tem que ser reformado. E, designadamente, tem que ser mais flexível e tem que ser mais encurtado. Dou um exemplo. No domínio criminal, por exemplo, uma sentença em primeira instância. Muito bem. Há um recurso para a segunda instância Tribunal da Relação. Muito bem. A partir daí, a pena tem que passar a ser cumprida. Mesmo que o arguido queira continuar a recorrer, desde que o possa, para o Supremo ou para o Constitucional, mas não tem efeito suspensivo. Começa a aplicar-se imediatamente a pena. É uma alteração que tem que ser feita. Lamento que um ou outro setor profissional não goste, mas isto é um pacto em que não se vai agradar a toda a gente. O que tem que ser feito. Terceiro lugar, só para dar 3 exemplos de 3 prioridades. No domínio da justiça administrativa e fiscal. No fundo, que é a justiça que interessa brutalmente aos cidadãos, por um lado, e às empresas, por outro lado, à economia. Quer dizer, tem que haver uma alteração profundíssima. Muito profunda. Quer dizer, nós continuamos com anos e anos de atraso neste Tem que ser mais rápido. E, portanto, eu não sei se a solução é recorrer à arbitragem, eu não sei se a solução é aumentar os recursos humanos, portanto, magistrados, o assessor de magistrado, ou se é outra solução. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Esta situação é vergonhosa e não pode continuar. E, na sua opinião, é um bloqueio que só pode ser resolvido se for o PS e o PSD sentarem-se à mesa. Não, porque evidentemente que se for possível que outros partidos também acompanhem, com certeza. Agora, há 2 partidos nucleares que são o arco da governação. E, portanto, sem esses 2, nada feito. Não é possível. Porquê? Mas Porque esta legislação precisa de estabilidade. E, portanto, estabilidade significa que tem que haver a garantia entre quem governa e quem aspira a ser governo de que isto tem um horizonte temporal suficientemente sólido. E portanto, considera que o senhor, pela sua experiência e pelo seu perfil, é mais capaz de fazer essa magistratura de influência, exemplo, o Almirante Governador? É muito simples de explicar. Não é uma questão de vaidade, muito menos de autoelogio. É uma questão, mais ou menos, que é um facto público e notório. A Presidência da República é o cargo mais político que há em Portugal. Não é para um executivo, é para um político. E por isso percebe-se que alguém que tenha experiência política, à partida, em teoria, está mais bem preparado do que qualquer outro para o exercício do lugar.
O candidato que falou, há uma coisa que é óbvia, não tem experiência política. Não tem. Isso é óbvio, é indiscutível, não é uma crítica, é uma constatação. Claro que pode ser eleito, pode, mas é um risco, não é a mesma coisa, porque evidentemente não conhece a política, não conhece a Constituição, faz ideia de como é que se faz um pacto de justiça, eu já fiz. Faz ideia de como é que se faz um acordo de regime, eu já fiz. Lei de limitação dos mandatos. Faz acordo de como é que se faz uma negociação para a revisão constitucional, eu já fiz a terceira grande revisão constitucional. Ora, portanto, eu não estou a oferecer ao país música celestial, retórica, ideias em abstrato. Não, eu já concretizei e é por isso que acho que uma das grandes lacunas que há hoje em Portugal é a falta de mediação política para ultrapassar impasses e bloqueios e que, como você, Filipe, sabe muito bem, estão a condicionar muito a nossa economia. Ora, o Presidente da República, mais do que um árbitro, tem que ser um mediador. Isso que eu queria perguntar é, o atual Presidente da República tem conseguido fazer esse papel, na sua opinião? Eu não vou comentar o Presidente da República. Acho que o Presidente da República tem feito seguramente tudo aquilo que pode, tudo aquilo que entende adequado, mas, quer dizer, não me compete essa função, eu já deixei de comentador, estar a comentar o Presidente da República. E também tenho a noção, como qualquer pessoa que nos esteja a ouvir percebe, que não há duas pessoas iguais. As pessoas são diferentes. E, portanto, eu sou amigo de Marcelo Rebelo de Sousa. Esse é um plano. E parece muita amizade. Mas sou muito diferente dele. Sou muito diferente no estilo, sou muito diferente na cultura, sou muito diferente no comportamento e também as circunstâncias são diferentes. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Portugal tem de evitar duas coisas. E são mesmo as duas razões que me levam a candidatar-me a Presidente da República. Primeiro, nós temos que evitar este ciclo de crises políticas. De ano a ano andamos com uma crise política. Uma crise política evita-se. Se a deixarmos correr o marfim até ao final, evidentemente que acaba em eleições antecipadas. Mas tem que se evitar porque nós não podemos passar o tempo em eleições antecipadas. Aliás, nesta crise política, o Dr. Marcos Mendes até foi em declarações ao Diário de Notícias, apelou à conversa, um entendimento. Exatamente. Acha que era possível ter evitado? Acho que era possível. Acho que se podia e devia ter evitado esta crise. Mas agora já estou a pensar no futuro. Quer dizer, nós não podemos chegar a 2026 e termos outra situação. Portanto, tem que se evitar as crises. E qual é o papel que eu quero ter como Presidente da República? Com a experiência que tenho, com o conhecimento que tenho dos atores políticos. Quando eu perceber por um sinal que se começa a ver no horizonte a tentação de uma crise política, eu tenho que intervir. Intervir antes e não intervir no final. Esta é que é a diferença essencial. Intervir antes para evitar, não no final, porque depois já não se pode remediar. A segunda grande questão que me leva a candidatar são os impasses e bloqueios que existem no dia-a-dia. E que você, como jornalista da área económica, conhece bem, porque tem muito a ver com a economia. Imenso impasse na justiça, imenso impasse na burocracia, imenso impasse na parte fiscal e em vários outros meios. E muitas vezes acontece porque não há um governo de maioria absoluta, e isso é quase impossível voltarmos a ter nos próximos anos, e, portanto, um governo minoritário tem que dialogar. E como o diálogo político em Portugal está muito difícil, os impasses mantêm, os bloqueios persistem. Ora, é aí que tem que intervir o Presidente da República. Tem que ser mediador. Mediador para evitar crises e mediador para resolver impasses e bloqueios. É só por isto que eu me candidato à presidência da República. Nesse papel de mediador, é só uma coisa muito breve, nesse papel de mediador, se estiver perante uma situação em que tenha que dar posse a um governo, que envolve, por exemplo, que inclua, por exemplo, o Chega no governo. Isso para si é um problema ou não? Eu não posso confundir as posições pessoais com as posições institucionais. Eu, se for eleito, serei presidente de todos os portugueses. Todos os votos são iguais. Os governos são formados na Assembleia da República. E, portanto, se na Assembleia da República nascer um governo dessas características, institucionalmente o presidente não pode deixar posse. Mas não sou eu, é qualquer presidente. Porque se uma pessoa não der posse a um governo que dimana do Parlamento, isso é um golpe de Estado. Exato. Deixa-me só perguntar aqui uma coisa nesta matéria ainda da Justiça, sobre o processo de nomeação do PGR. Sim. Acha que devia ser diferente, mais transparente? Não tenho nenhuma objeção à forma constitucional de nomeação do Procurador-Geral da República, não.
proposta do Governo, a decisão do Presidente da República, parece-me que se deve manter. Eu, de resto, não tenho nenhuma objeção, digamos assim, à atual arquitetura constitucional. Não defendo qualquer alteração da Constituição, nem qualquer alteração dos poderes presidenciais e, portanto, relativamente ao Procurador-Geral da República, parece-me que o processo de nomeação está correto. Muito bem. Vamos passar à segurança, Filipe. Sim, temos de tentar aqui ir aos três temas. O tema da não é? segurança aliás, está muito na ordem do dia, uma discussão em torno daquilo que são as percepções que as pessoas têm da segurança. Claro. Há dados que indicam que alguma criminalidade terá descido, mas as pessoas muitas sentem-se que vivem num país menos seguro. Como é que, na sua opinião, que se poderia atenuar essas percepções e de que forma é que, se calhar, a Justiça poderia comunicar melhor, até os tribunais comunicarem melhor, certas decisões que tomam e que nem sempre são entendidas pelos cidadãos? Sim, eu acho que tem toda a razão. Há muitas coisas que podem mudar, que podem melhorar. E desde logo essa questão, que é a questão da comunicação. Da comunicação de decisões, de atuações, de comportamentos. Acho que sim. Acho que no domínio da comunicação também, tal como nos tribunais, ou seja, no sistema de justiça, também ao nível da segurança, as coisas podem mudar muito. Ou seja, o Estado, do modo geral, as instâncias do Estado, do modo geral, comunicam mal. Estão habituadas a um tempo em que não precisavam de comunicar. E agora tudo tem que ser comunicado. Eu não estou a dizer que atuam mal, que decidem mal, que usam mal os seus poderes, mas a componente da comunicação passou a ser também uma componente da competência de atuação. Um político competente é aquele que além de competência técnica, económica e na sua área sectorial, também tem a componente da comunicação. E o mesmo se diz, sei lá, de um responsável na Justiça como na área da segurança. Para além da sua competência técnica, também tem que ter competência na componente E da às vezes comunicação. são temas que podem ser muito, por exemplo, acho que vimos no caso influencer, a forma como a Sim, com PGR certeza. comunica pode ter consequências Sim, gravíssimas. mas há uma coisa, um pequenino comentário que já não tem a ver com isso e volta à sua questão. A anterior Procurador-Geral da República era um erro de casting. Aí foi daqueles desastres totais feitos por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. E eu estou à vontade porque devo ter sido das poucas pessoas que criticou essa decisão desde E uma o das primeiro razões dia. para esse erro que refere é a falta de capacidade de comunicação dela. Sim, embora eu acho que ela tinha outros problemas, quer dizer, era manifestamente, ela era o exemplo da incapacidade de liderança. Mas pronto, a questão da comunicação parece-me de facto que era um desastre, ao passo que este atual Procurador-Geral da República, que eu conheço mal, mas que me parece que tem de facto outro estilo, outra abertura e outra capacidade de comunicação. Agora, vamos ao fundo da questão em matéria de segurança, para além de concordar com o objetivo de melhorar a comunicação. Eu acho que em matéria de segurança nós temos sobretudo 3 problemas que é preciso encarar. São todos diferentes, mas estão interligados. Primeiro problema, eu acho que há um problema de excessiva politização ou partidarização das questões da segurança. Como assim? Alguns partidos falam de segurança e das forças de segurança como aquilo fosse uma coutada sua. E isto é uma excessiva politização e partidarização da questão da segurança. Isto não pode ser. Está a falar do Chega. Não, estou a falar É o partido que mais... Não queria estar aqui a nomear, Sim, mas sim. que é verdade, não posso Sim. sugerir isso. Mas isso não é bom. Isso não é bom. Primeiro porque as forças de segurança não são nem do governo nem da oposição, são do país. Depois porque isto não é saudável. Não é saudável. Terceiro, porque eu acho que não se deve fazer pequena política com base na segurança e nas forças de segurança. E acha que a própria imagem do Isto- país perante os estrangeiros pode ficar em causa? Quer dizer, pode acontecer. Não é tanto essa parte que me preocupa, porque eu acho que no exterior estamos bem vistos em matéria de segurança, mas evidentemente que devemos ter sempre todo o cuidado e esta partidarização ou politização não ajuda ao crédito, ao prestígio, à motivação das forças de segurança e, sobretudo, a um grau de confiança grande por parte dos cidadãos eleitores. Segundo problema tem a ver com os números. E nós estamos a falar num momento em que saiu o relatório anual de segurança interna, o chamado RASI, há poucos dias. E os números são globalmente positivos. E os números são muito importantes.
Diz-se-á que cada caso é um caso, com certeza, mas os números dão uma ideia geral e dão uma tendência e, portanto, há uma diminuição da criminalidade em geral. É certo que há um pequeno aumento da criminalidade violenta, da criminalidade grupal, da criminalidade jovem. É certo que há dados assimétricos entre regiões do país melhores e regiões menos boas. Tudo isso é verdade. E há que terem atenção. Mas, globalmente, há um sinal positivo e há uma tendência positiva. E nós devemos muito valorizar isto. Porquê? Porque a segurança é um dos ativos mais importantes e é daqueles ativos de que o país mais se pode orgulhar, cá dentro e lá fora. Porque cá dentro, evidentemente, que é importante por todas as razões. Depois daí a minha pergunta. Mas lá fora acaba por ser um fator é um fator importante. Até de atração de investimento. Atração de investimento e atração e de turistas. Humano, também e turismo. Exatamente. E, portanto, é muito importante esta ideia de que somos um país, um dos mais seguros do mundo, e evidentemente, e fundamentado nos números, isto dá-nos credibilidade, uma enorme credibilidade lá fora. E nós, portugueses, que temos muita mania de desvalorizarmos aquilo em que somos bons. Nós achamos sempre que o bom é o que vem lá de fora. O mau é aquilo que é feito cá dentro. Os espanhóis pensam exatamente o contrário. E eu acho que nós temos que mudar isto. Temos que ter mais ambição. Isso já foi pior, não é? Já foi pior, mas temos que continuar este processo. Portanto, este é o segundo dado. Deixa-me só terminar este último ponto. Há, portanto, um problema de excessiva politização. Há um problema de números, que é globalmente, este problema é globalmente positivo. E há uma última questão, que são as percepções. Apesar destes dados, há ainda em muitas zonas do país as percepções de que a criminalidade está a aumentar, especialmente nas zonas urbanas, na Grande Lisboa e no Grande Porto. Os autarcas, de resto, ao longo dos tempos, têm dado muito sinal disso. E eu devo dizer o seguinte a este respeito. Já o disse quando fazia comentário político e vou manter a mesma questão. Apesar de os números serem globalmente positivos, eu não levo a mal esta preocupação, nem acho negativo esta percepção de que a insegurança está a aumentar. Porque isto ajuda a refletir. Isto ajuda as próprias forças de segurança a serem mais exigentes. E é compreensível que um autarca que está muito próximo das pessoas e tem o impacto do choque deste ou daquele caso... Na sua opinião, a Polícia Municipal devia ter poderes reforçados ou não? Eu não queria meter-me nessa questão porque... Mas compreendo porque é que eles fazem esse pedido? Não, compreendo e eu acho que essas matérias acabarão por se resolver pela via do diálogo. Não, queria sobretudo centrar-me, como um Presidente da República não governa, não tem que tomar decisões, eu não queria ir a esse ponto. Acho que há uma questão a mais de fundo, que é assim... Caiu-se um bocadinho na tentação nos últimos meses de dizer mal dos autarcas só porque eles levantam a questão da criminalidade. E olha que eu tenho falado com autarcas do PS e do PSD, do Grande Lisboa e do Grande Porto, e acho que há esse sentimento. Eu insisto, eu não vejo mal nenhum. E não acho que seja uma questão de demagogia. Acho que um autarca está a fazer o seu papel. E acho que do ponto de vista das forças de segurança, isso até é desafiador, construtivamente falando, para que as forças de segurança sejam ainda mais exigentes, ainda mais competentes, ainda mais interventivas e, portanto, aí não vem mal ao mundo. Mas tendo em conta o que disse sobre o impacto da segurança para a nossa imagem, para atrair turismo, para a economia, compreende o discurso de autarcas, e vamos falar designadamente do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sobre a insistência em que Lisboa é uma cidade insegura, tendo em conta os números que contrariam essa tese? Quer dizer, Carlos Moedas tem feito o seu papel no sentido de chamar a atenção de algumas situações. E eu volto a repetir o que disse. Eu não o contesto, nem o critico, quer dizer, eu não estou a avalizar todas as declarações que tem feito, e provavelmente algumas nem me lembro, mas a ideia geral não me parece mal, porque houve aí, por exemplo, um período em que só residualmente se falava de segurança. E, entretanto, havia aqui... Não era assunto, estava tudo bem, aparentemente. Pois, mas às vezes isso não significa que seja tudo bem. Significa que mediaticamente não faz parte das agendas. Isso é uma coisa muito, muito diferente. As agendas mediáticas em Portugal,
não estou a criticar, é uma mera constatação, são muito influenciadas por vários fatores e, portanto, nós de repente passamos uma eternidade só concentradas no assunto, portanto, uma agenda monotemática, de repente mudamos e o assunto anterior esqueceu completamente. Não me parece que isto seja muito saudável. Eu não acho que Carlos Moedas, tal como, por exemplo, Rui Moreira, tal como, por exemplo, a Presidente da Câmara de Matosinhos, foram 3 vozes, ou o Presidente noutro plano, mais controverso, o Presidente da Câmara de Louros, levantaram esta questão. E então o tema ganhou atualidade. E eu acho que isso é um mérito. Não vejo nenhum problema. Eu acho que as coisas hoje estão muito, muito enviesadas. Que é, fala-se de segurança, isso é um contributo muito negativo. Não vai. Não acho que seja nada negativo. Porque depois estão os números oficiais aqui para traduzirem e porem, digamos assim, equilíbrio e bom senso em toda esta matéria. Não vejo nenhum problema de um autarca aqui ou acolá poder exagerar. Porquê? Porque nós também na rua sentimos que as pessoas de facto têm o seu quê de preocupação. É tal questão das percepções. Nós temos que fazer pedagogia. Por exemplo, agora que saiu este relatório, agora que há estes números, agora há boas razões para fazer pedagogia e mostrar que Portugal está na boa direção. Há aqui alguns indicadores que merecem atenção, mas globalmente não há razão para alarmismo. Eu acho que é um momento importante para fazer essa pedagogia. E como é que vê a ligação que certas narrativas fazem? Sim. A ligação entre o aumento da criminalidade, embora um valor residual, e os imigrantes? Já sabia que ia perguntar. Sim, claro. Isso. Ficou satisfeito com aquelas explicações que o diretor da PJ deu no Parlamento? Sim, fiquei. E fiquei até por uma razão. Quando eu era comentador, eu levantei este tema nos meus comentários à exaustão, várias vezes, até com gráficos, até com números, todos oficiais, e em que mostravam de uma forma inequívoca que imigração não era sinónimo de mais criminalidade, bem pelo contrário. E fiz isso várias vezes. Algumas pessoas ficaram espantadas, surpreendidas. Eu filo numa perspectiva pedagógica, se os números oficiais apontassem noutro sentido, pronto, noutro sentido. Agora, acho terrivelmente injusta essa acusação. Não tem sustentação nos factos, não tem sustentação nos números, e acho mesmo muito injusta. Quer dizer, claro que os imigrantes, seguramente que os imigrantes que vivem em Portugal já são quase mais de 1,5 milhão, segundo os últimos dados, os imigrantes seguramente que também criam, também praticam crimes. Bom, mas os portugueses também. Quer dizer, são os cidadãos, os portugueses também. Portanto, não é um imigrante, seguramente haverá um imigrante ou outros que cometem crimes. E também há portugueses que cometem crimes. E a lei deve ser igualmente aplicada com a mesma firmeza e a mesma veemência. Agora, generalizar nem pensar. Porque é que devemos de generalizar em relação a um imigrante e não generalizar em relação ao português? Não, nós não devemos generalizar em relação a nenhum outro. Eu acho que os imigrantes, sempre o disse, desde que a imigração esteja devidamente regulada e começa a ter condições para estar, são uma grande oportunidade para Portugal. Primeiro, porque nós precisamos de mão de obra. Segundo, porque há uma parte grande dos portugueses, em alguns setores, caso da agricultura, que já não fazem certo trabalho, não querem fazer certos trabalhos que os imigrantes fazem. Terceiro, porque eles são indispensáveis para aumentar a população, senão nós estamos a perder população e um país com menos população é um país mais pobre. Quarto, porque eles ajudam a aumentar brutalmente as receitas da segurança social. E em último lugar, nem sequer tem esse efeito negativo de que fazem subir a criminalidade. Portanto, basicamente à sua pergunta, fiquei satisfeito com essas afirmações do diretor da PJ. E ficou surpreendido com os números que foram revelados esta semana? Não 1,5 milhão, a caminho de 1.600.000? Não fiquei. Se nós falávamos num milhão, em números redondos, 10% da população, e havia 400.000 em fila de espera para legalizar, só isso já dava 1.400.000. Portanto, estamos em 1,5 milhão, 1.600.000, é um bocadinho mais do que aquilo que já se expectava. Portanto, este número não me surpreendeu. A mim o que me surpreendeu foi esta coisa extraordinária, que acho uma coisa do outro mundo.
Como é que é possível em Portugal, sem que isto seja crítica a ninguém, mas é uma constatação, deixar chegar a situação em que há 400 mil pessoas em fila de espera para serem legalizadas? Que isto é uma coisa sem descrição. Como é que isto é mesmo incompetência pura? E isto, de facto, é uma coisa séria. Depois vai-se explicar que foi por causa da extinção do CEF, que foi por causa disto ou por causa daquilo. Seja o que for, deixar chegar a situação a este ponto é um caso nunca visto de incompetência. O terceiro pilar deste podcast é o tema da defesa. Certo. É uma área que tem ganho grande relevância nos últimos tempos e eu gostava de começar por lhe perguntar o que é que o distingue em termos de posicionamento em relação a esta área face ao Almirante Gouveia e Mel. Bom, isso que distingue eu não sei, porque Gouveia e Mel nesta matéria tem mudado de opinião a um ritmo muito acelerado, um ritmo que eu não consegui acompanhar, seguramente fruto da sua inexperiência. Primeiro, em janeiro, fez declarações públicas dizendo que o aumento dos recursos da defesa no futuro poderia ter que ser à custa do Estado Social. Leia-se, portanto, eventualmente, dos pensionistas, dos reformados, da saúde ou da educação. Bem, eu considero isto um absurdo. Eu estou como Mário Draghi, que disse ainda recentemente aumentar as verbas da defesa à custa do Estado Social, um absurdo. E Mário Draghi não é uma pessoa qualquer, é um economista, ou seja, prestigiadíssimo. Tem que haver um aumento da receita fiscal e das contribuições para a Segurança Social e permitem manter isso. Não. E, portanto, na previa da defesa, o VML, entretanto, já corrigiu essa declaração inicial, talvez com medo de perder votos, portanto, corrigiu. Vamos ver se é a última versão. Por exemplo, noutra matéria, serviço militar obrigatório, o VML também já teve pelo menos duas opiniões. Portanto, já teve um artigo há bastante tempo em que defendia a reposição do serviço militar obrigatório. Depois, como talvez foi alertado que isso lhe dava ia perder votos nos jovens, então já veio rever, já não era a reposição do serviço militar obrigatório, era uma alternativa, até que ele considerou muito inteligente, mas é tão inteligente que ninguém percebeu qual é a alternativa. Portanto, é um bocadinho a teoria de avanço primeiro, recuo depois. Isto é fruto de inexperiência, mas uma pessoa com inexperiência é difícil depois compreender em termos de segurança como é que vai exercer as funções em Presidente da República. Não se pode andar aqui, digamos assim, numa lógica de catavento a mudar assim de opiniões. Em qualquer circunstância, vamos à questão de fundo. Primeiro ponto, a questão da defesa é uma questão nuclear, neste momento. Depois, sobretudo, da eleição do Presidente Trump, das posições que ele tem relativamente à NATO e, portanto, das ameaças que tem feito. O que significa o seguinte: a Europa vai ter que fazer nos próximos 4 anos aquilo que não fez nos últimos 40 anos. Vai ter que fazer, e bem, em 4 anos, aquilo que não fez, e mal, em 40 anos. Quer dizer, isto estava na cara, em termos estratégicos, que a Europa andava a desvalorizar há várias décadas o seu investimento em defesa. Portanto, andou a brincar com o fogo. E agora vai ter que agir em estado de necessidade. Ou seja, com muito maior rapidez. Agora, há uma questão aqui que falta saber. Qual é o número? Eu estou convencido que na cimeira da NATO de junho, o investimento em defesa, ainda que depois realizado de forma gradual, mas ficará qualquer coisa entre 3 a 3,5% do PIB. É razoável admitir isso. O que é um esforço enorme. No caso português é o dobro. Mais do dobro, não é do que é agora. Com certeza. Agora, temos que aguardar o número, mas há uma questão que é óbvia, não tem discussão possível. O reforço em defesa. A Europa tem que ter a sua autonomia estratégica. Tem que construir o pilar europeu da NATO. Ou seja, a Europa não pode mais ficar dependente dos Estados Unidos e dos humores dos Estados Unidos. Na sua opinião, a NATO ainda existe ou é uma aliança em teoria? Não, eu acho que a NATO, acho que nós às vezes fazemos um pouco tiramos conclusões um pouco exageradas. Acho que a NATO existe, acho que a NATO vai continuar a existir e acho que a NATO vai ter ainda mais força no futuro. Eu não acho. Mas por via desse porque reforço a Europa da Europa. tem mais força. Sim, porque nós estamos, quer dizer, os Estados Unidos não vão abandonar a NATO.
Os Estados Unidos estão a fazer, digamos assim, uma chantagem, uma ameaça. Não vão abandonar a NATO. Não vão. Eu isso acredito. E mantém no ar uma certa ambiguidade que é para obrigar os europeus a investir. Com certeza, porque os europeus se colocaram a jeito. Vamos ser francos. Quer dizer, a questão do aumento das verbas de defesa já está decidido desde o presidente Obama. Portanto, não foi agora. E os europeus assobiaram para o ar. Ou seja, desvalorizaram, desprezaram. E, portanto, eu não estou a... Mas se os europeus se tornarem independentes do ponto de vista estratégico e até face ao que tem acontecido com a guerra comercial, etc., haverá interesse da Europa ainda estar ligada aos Estados Unidos? Sim, acho que sim. Isso não tenha nenhum tipo de dúvidas. A relação transatlântica é muito mais importante do que esta mera lógica de ter mais uma munição, ter mais um drone, ter mais um equipamento aéreo. A relação transatlântica é estrutural no mundo do passado, do presente e do futuro. E acho que nós, europeus, apesar das dificuldades com o novo presidente americano, acho que nunca devemos desistir da relação transatlântica. Não, de maneira nenhuma. Acho que a Europa tem que ser, a esse respeito, o bom exemplo de quem não desiste de um conceito que foi importante no passado, é importante no presente e vai ser importante no futuro. Agora, para além do número, esperemos, pela Cimeira da NATO, eu acho que há no plano da dimensão europeia de defesa, antes de chegarmos à dimensão nacional, na dimensão europeia, mais 2 ou 3 aspectos que são muito importantes. Primeiro, para além do valor. Primeiro, isto exige, em termos depois de materialização de mais este investimento em defesa, isto exige muita coordenação e especialização. Quer dizer, a saber o que é que cada um vai fazer, no fundo. Com certeza. E esta parte não está ainda definida. E esta parte ninguém fala. Toda a gente fala do número. Mas o número em abstrato não é um grande indicador. Agora, todos vão investir em drones, todos vão investir em material aéreo. Quer dizer, isto tem que haver uma coordenação ao nível da NATO. E posso lhe dizer, tanto quanto eu sei, esta coordenação não existe. Existe a ideia, não está nada definido. Ora, isto é fundamental que esteja definido. E no caso de Portugal, onde é que nós devíamos apostar especializado? Já lá vamos. Terceiro ponto, ainda no plano europeu. É preciso, aqui também, estabilizar exatamente os apoios europeus que vão existir. Se isto é uma decisão geral, tem que haver também soluções de caráter excepcional. Estão definidas algumas indicações, mas ainda não está tudo preciso. Como é que vai ser o recurso a empréstimos? Como é que vai ser o recurso a fundos de coesão? Quer dizer, tudo isto tem ainda que ficar definido. E depois há um ponto. Como diz o professor Nuno Severiano Teixeira, num recente artigo no Público, que não é uma pessoa qualquer, é um especialista na matéria, claro. Quer dizer, é preciso gastar mais, é preciso gastar melhor, questão da coordenação, e é preciso gastar europeu. Gastar europeu. Quer dizer, esta ideia de que a Europa gasta mais e vai comprar tudo aos Estados Unidos, bem, isto é o objetivo de Trump, mas não pode ser o objetivo da Europa. O que significa que a Europa vai ter que investir muito mais numa vertente que é a vertente das indústrias de defesa. Porque se não compramos aos Estados Unidos, nós não estamos a fazer aquilo que é correto. Temos que gastar mais, temos que gastar melhor e temos que gastar europeu. Aí está alinhado com o Almirante Gouveia e Mel. Sim, ele também nos falou, também falou nisso. Acho que é com qualquer pessoa de bom senso que pensa estas matérias. A minha divergência com o Gouveia e Mel nesta matéria é apenas na questão que iniciei no início. A precipitação que ele teve, a dada altura, de dizer que o aumento na defesa se podia fazer à custa do Estado Social. Deixa-me dizer que eu não estou a dizer isto, eu não estou a assumir esta divergência, que assumi já na altura, por uma questão de candidatura presidencial. É que as pessoas dizem às vezes algumas coisas sem pensarem nas consequências. Se começa a generalizar, em Portugal, por exemplo, a ideia de que aumentar as verbas militares é à custa das pensões dos reformados, das pensões dos pensionistas. Mas o dinheiro tem que vir de algum lado. Espera lá. Mas de onde é que vem? E era isso que eu também ia saber, se é com a indústria nacional, por exemplo. Já disse aqui, mas eu já lhes vou dar uma solução. Eu vou já dar uma solução. Mas desculpe uma coisa, eu já invoquei aqui Mário Draghi. Sim, mas espera, mas vou-lhe dar um exemplo. Mas deixe-me só completar aqui o raciocínio. É que pode pensar-se, estou a dizer isto relativamente a Gouveia e Mel, porque é adversário. Não, não é nada disso. É por causa da democracia. Que é assim, se um pensionista, se um reformado, achar que o aumento das verbas militares é feito à custa da defesa, e se algum
político, o candidato a político fizer este discurso, fica a saber uma coisa. Diminui a confiança dos portugueses na NATO, diminui a confiança dos portugueses na União Europeia e diminui a confiança dos portugueses na democracia. As pessoas dizem, vão aumentar os gastos militares à custa da minha pensão, à custa da saúde e da educação. Há certos discursos que não se devem fazer e que uma pessoa experiente não faz. Porquê? Torna-se alarmista. Se diminuir a confiança dos portugueses na NATO, na União Europeia e na democracia, lhe garanto uma coisa, cai um governo em vez de aumentar as despesas de defesa. Agora, vamos ao ponto. Como é que isto se faz para evitar? Isto faz-se, evidentemente, com esforço nacional e com esforço europeu. Por exemplo, independentemente do número, isto faz-se com gradualismo, mas recurso a empréstimos. Falta saber exatamente em que montante, exatamente, e em que condições. Fundos europeus. Eu recordo aqui que no passado dia 2 de abril, portanto há pouquíssimo tempo, a Presidente da Comissão Europeia já fez uma proposta que é inovadora, nunca antes tinha acontecido, para que os fundos de coesão possam financiar investimentos em defesa. Até agora, isto passou muito despercebido em Portugal, até me custa admitir porque. Mas, até agora, os fundos de coesão não permitiam financiar questões na comunicação social, na banca, nos seguros, em várias áreas, e defesa. E defesa, sim. Defesa foi aberto agora. O que significa que uma parte dos fundos de coesão vai, de facto, aqui afetar outras áreas. Ou seja, é muito mais correto você dizer, em vez da loucura completa de dizer vai atacar o Estado Social, é dizer pode obrigar a que haja menos investimento público noutras áreas. Há uma mudança de investimento. Isso é mais correto. A questão dos fundos de coesão. Os fundos mantêm-se os mesmos, mas vão ser alargados a investimentos também em defesa. E isto é um dado muito importante. Porquê que é um dado muito importante? Isto é para a Europa e é sobretudo para Portugal. Porque o aumento das verbas em defesa é também o aumento das verbas em investimento nas indústrias de defesa, onde Portugal tem uma grande tradição e tem agora uma enorme oportunidade, que é o Portugal 2030, passa a ter também a possibilidade de financiar projetos na área da indústria da defesa. Até se me permitem os dois, eu daria aqui uma sugestão. O próximo governo deveria, pouco tempo depois de iniciar funções, devia apresentar publicamente um programa de investimento dirigido às indústrias de defesa, com duas vertentes. Por um lado, com base em fundos de coesão e, por outro lado, com base em linhas de crédito bonificadas. Porque isto é, por um lado, começar a aumentar as verbas na área da defesa, e isso dá-nos credibilidade lá fora, mas é sobretudo a oportunidade de, investindo em defesa, também gerar negócio e gerar valor. Ou seja, o aumento da despesa pública a nível europeu, estou a falar a nível europeu, possa acontecer devido à defesa, incluindo também o aumento da dívida e até o aumento dos déficits em alguns países, que no fundo são gastos que vão ter que ser pagos pelos impostos das pessoas, tem que ser compensado por um aumento da receita fiscal e das contribuições para a segurança social gerada pelo próprio investimento na defesa. É isso que está a dizer. Tem que se criar riqueza através desse investimento. Tem que se criar. Para tem que haver um talento para você conciliar um objetivo que é estratégico, que não vale a pena perder um minuto com ele. Tem que se aumentar as verbas em segurança e defesa. Vamos ver em que montantes, em que anos, cimeira da NATO. Mas este objetivo é indesmentível. Segundo, não podemos nem devemos tocar no Estado Social. Insisto neste ponto. Nuno Ferreira Teixeira, no mesmo artigo que citei há instantes, isso até para cá já apoio dá exemplo de vários países que já fizeram isto sem tocar no Estado Social. Nórdicos e Países Baixos. Portanto, é uma coisa óbvia. Terceiro, tem que haver aqui, evidentemente, talento para conciliar várias destas matérias e isto, evidentemente, vai, como sabe muito bem, alterar um pouco as questões em matéria de déficit de dívida. Desde logo já há, por exemplo, o sinal da flexibilização das regras aplicadas. E nessa matéria, o Presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, pode ter também um papel bastante ativo. Quer dizer, a decisão, evidentemente, é do Governo. O Presidente não governa, mas é o Comandante Supremo das Forças Armadas, presidido ao Conselho Superior de Defesa Nacional. E esta é uma questão, obviamente, estratégica. O Presidente tem que ter uma opinião.
eu tenho muito, sobre esta matéria, defesa e outros, eu tenho muito esta convicção. O Presidente não governa nem legisla, mas deve ter causas. O Presidente tem que ter causas. Eu vou até lançar uma discussão sobre várias causas que considero prioritárias. Não é para ter um programa de governo, mas é para ter um programa de orientações. E onde está também esta. E o Presidente tem que ser uma espécie de desafiador. Há muito a ideia, insisto no que dizia há bocadinho, que o Presidente é um travão. Trava porque critica o governo. Trava porque veta uma lei da Assembleia. Trava porque faz um comunicado a dizer promulguei, mas não gosto disto ou daquilo. É um travão. Não, eu acho que o Presidente deve ser o contrário. Deve ser um desafiador, no sentido construtivo. Desafiar o país por um lado e os poderes políticos por outro a avançarem, a reformarem, Nessas a transformarem. Causas, já agora... Ou seja... a fazerem coisas pela positiva. Nós habituámos-nos muito a só fazer a ser um catalisador e não uma força de bloqueio. É isso. Entre essas causas inclui-se o combate à corrupção. Por exemplo, eu recordo-me quando foi líder do PSD, foi bastante claro quando afastou alguns candidatos do partido que estavam envolvidos em escândalos de corrupção e de justiça. E nós sabemos, até pelos casos que têm acontecido, que o grande problema a nível de corrupção em Portugal está muitas vezes no poder autárquico, por exemplo. Sim. Entre essas causas, o que é que acha que pode ser feito a nível nacional para combater este fenómeno? E, embora aparentemente a corrupção já não esteja, como estava se calhar há pouco tempo, no topo das preocupações dos portugueses, aparentemente. Neste debate que eu vou fazer, que alguns chamam os jornalistas, mas não os critico por isso, até achei um nome interessante, que chamam Estados Gerais. Eu chamei-lhe causas da presidência. Digamos assim, liderei uma iniciativa para debater um conjunto de causas. Uma é justiça e combate à corrupção. Chama-se mesmo justiça e combate à corrupção. Até lhes posso dizer que vai ser uma pessoa independente e muito ligada à justiça que vai coordenar esse debate, que é o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henriques Gaspar, que é uma pessoa independente, evidentemente, e que vai juntar um conjunto de pessoas a discutir esta matéria. Portanto, esta área, aquilo que cada área tem um coordenador específico, aqui será um independente como Henriques Gaspar. E, de facto, a questão é justiça e combate à corrupção. A questão do combate à corrupção é uma questão muito séria e muito importante e não pode nunca deixar de ser prioridade. Evidentemente que sejamos francos e diretos. A questão mais importante é que a Polícia Judiciária, sobretudo, e o Ministério Público funcionem bem neste domínio, porque o combate à corrupção é, sobretudo, em grande medida, uma questão de investigação. Se não houver investigação, o combate não se faz. E eu acho que as nossas leis, no essencial, estão certas. Não vale a pena pensar em grandes leis. Nós temos sim que focar-nos em meios. Há ainda setores em que faltam meios adequados, já faltou mais, mas ainda faltam, e uma forte motivação para que estas investigações se façam. E depois há uma coisa que é muito importante, que eu falei há instantes, que é rever alguma legislação processual no sentido de rever o regime de recursos e o regime de manobras dilatórias. Quer dizer, eu não vou falar de nenhum caso em concreto, mas todas as notícias são aí permanentemente escritas, no sentido de que há manobras dilatórias aqui que os advogados aproveitam. Eles não são criticáveis, aproveitam aquilo que o sistema legal permite. Eu acho é que tem que haver condições para que este abuso, porque eu considero que é um abuso do direito, seja colmatado. Porquê? Porque no combate à corrupção, uma coisa é o discurso, tem que ser firme e claro. Outra coisa é a investigação, tem que ser sólida e o mais célere possível. A terceira é que no momento em que deixa o Ministério Público, ou seja, há uma acusação, o processo judicial não pode arrastar-se a desafio como está arrastado em alguns casos. Quer dizer, isto é uma vergonha nacional. Mina a confiança dos cidadãos na justiça, não é? Mina. E esta parte acho que não vale a pena estar permanentemente a prometer. Ninguém acredita em promessas. Ninguém acredita. Está toda a gente farta de promessas. O que tem
é que, de facto, se fazer um conjunto de ações, como estas que disse, repare, Filipe, voltando ao início da nossa conversa, eu fixei que você disse que, numa ideia de um pacto que se gizou aí há uns anos, havia 88 medidas. Desculpe, quando há 88 medidas não há coisa nenhuma. É difícil cumprir. Não, quer dizer, quando há... Para haver prioridades tem que haver 4 ou 5 medidas. 88 é a mesma coisa. Você fazer aqui um rosário de boas intenções não chega a fazer nada. Quando uma pessoa quer matar alguma coisa, põe 88 medidas ou 100 medidas, não vai fazer coisa nenhuma. Eu falei-lhe aqui de 3 prioridades. Sim, tem que ser pouca coisa que se possa cumprir, no fundo. Exatamente. E na esfera da economia, o que é que o Presidente da República, com esse modelo através de uma magistratura de influência, pode fazer para ultrapassar, gerar condições para ultrapassar bloqueios e impasses. Mas isso inclui, por exemplo, falar com os parceiros sociais, por exemplo? Claro, com certeza, claro que sim, falar com os parceiros sociais, mas sobretudo há um ponto aqui, mas os parceiros sociais dão informação, dão análise, dão, digamos assim, o estado da arte, exprimem preocupações, e isto é essencial, e portanto... Eu tenho nos meus Estados Gerais um capítulo que é diálogo e concertação social, porque acho que o Presidente da República tem um papel importante nesse domínio. Agora, não tenho uma dúvida que é assim. Para mim a questão é a seguinte. No momento em que os parceiros sociais dão ao Presidente da República um conjunto de sugestões, de coisas a realizar, como é que elas devem ser realizadas? Este é que é o ponto em que eu vou tentar ser inovador, que é ser o próprio Presidente da República, na sequência de conversas com o chefe do governo e com o chefe da oposição, qualquer que seja, um e outro, ser o próprio Presidente da República a apresentar propostas escritas, sobre como ultrapassar este bloqueio, como vencer este impasse. E serão públicas ou privadas? Não, claro, esse é o ponto que eu ia agora introduzir, ainda bem que você se antecipou. Em privadas, alguma negociação com sucesso feita na praça pública. É que eu quero inovar na forma, de facto, de também fazer a presidência, porque assim, se nós colocarmos isto em termos genéricos de teoria geral, não serve para nada. Em termos genéricos, isto é música celestial. Portanto, não vamos construir nenhum acordo. Se isto se fizer na praça pública, com certeza está tudo estragado. O Pacto da Justiça que eu fiz em 2006 demorou 6 meses a negociar e nunca o país soube de nenhuma reunião nem de nenhuma matéria. Foi totalmente confidencial, foi divulgado no momento em que houve um acordo. É este modelo que eu quero replicar na Presidência da República. Um Presidente da República que é mediador e não apenas árbitro. Um Presidente da República que faz propostas em concreto. Obviamente para tentar aproximar posições entre líder do governo e líder da oposição, e que faz propostas de uma forma discreta mas tem que ter e confidencial. Algum leverage para poder convencer as diferentes partes a aceitarem essas propostas. Sim, mas eu tenho conhecimento e experiência suficiente, digamos assim, da forma de fazer política, da forma de lidar dos dirigentes políticos para perceber qual é o melhor caminho. Eu insisto, eu fiz acordos de regime. Repare, eu não estou a autoelogiar-me, estou a dizer uma coisa que me parece importante, porque quem nos está a ouvir pode pensar, ele está a dizer isto porque é candidato presidencial, fica bem. Não, eu fiz. Em 1997 fiz a 3ª grande revisão constitucional, que toda a gente dizia que era impossível. 2/3 foi feita. Em 2005 fiz a lei de limitação dos mandatos autárquicos, até Cavaco Silva, primeiro-ministro, com a sua maioria absoluta, tentou fazê-lo e não conseguiu. E depois, em 2006, fiz o Pacto para a Justiça. Isto foi coisa em que eu fiz como líder da oposição, que normalmente não quer e não alinha nestas iniciativas. Se eu já tive esta vontade como líder da oposição, julgo que estou em condições melhores de o fazer com o poder de Presidente da República. Mas se for eleito Presidente, a economia que vai encontrar vai ser eventualmente muito diferente daquilo que temos até agora. De como é que vê o impacto que esta guerra comercial pode ter na própria forma como o Estado está organizado? Ou seja, é tudo que está... Se calhar muita gente não tem a noção, mas estamos a ver eventualmente a falência do modelo de globalização que tivemos até hoje. É, exatamente. Estou a ver com muita preocupação esta situação. É isso que diz.
é falência, de facto, do modelo em que Eu há pouco disse organizado, mas o mundo tem estado como organizado. é financiado. Sim. Sim. Eu acho que isto é muito preocupante. É um sismo. Isto é um sismo. Um sismo de grande escala. Um sismo que vai ter consequências económicas, políticas e sociais muito sérias. Económicas, evidentemente, porque isto pode conduzir ou a uma recessão global ou a um seríssimo abrandamento económico à escala global. E acompanhado de aumento da inflação, eventualmente. Claro, exatamente. Inflação, perda de crescimento. Isto é uma situação da qual vão sair mal os Estados Unidos e vão sair mal outras geografias. Ou seja, é daqueles casos em que todos perdem, ninguém ganha. Segundo, eu acho que este é um sismo que representa uma facada mortal na globalização. E se não for mortal, é muito séria. Quer dizer, a globalização nestes últimos 20 anos foi um grande modelo de desenvolvimento do mundo e até com uma grande capacidade de combater as desigualdades sociais. Isto é, de facto, uma machadada na globalização e o proteccionismo nos seus limites maiores. Portanto, é um sismo com consequências, de facto, económicas e no modelo a que estamos habituados, terríveis. Depois pode ter consequências sociais, quer dizer, nos Estados Unidos, desde logo, as bolsas a cair naquela dimensão é um problema enorme para 60% dos americanos que investem na bolsa, para investem as suas pensões, as suas poupanças. Quer dizer, os Estados Unidos vão perder loucamente com aquilo e vão perder outras zonas do mundo. E pode ser também, do ponto de vista político, isto pode trazer alterações muito significativas, desde logo nos próprios Estados Unidos. A minha convicção é que este é o maior erro que Trump cometeu até hoje, ou seja, incluindo a sua primeira presidência. Porque é um erro mais de caráter estratégico e estrutural. A sensação que eu tenho é que é um erro enorme e de grandes proporções. Agora, neste plano, devo dizer que a Europa, neste caso a União Europeia, acho que no essencial tem agido bem. Primeiro, não teve aquela atitude pretensamente firme, mas que poderia ser muito perigosa de imediatamente vou retaliar. Não, primeiro propôs negociação e agora, digamos assim, introduziu uma retaliação, mas sempre advogando a abertura para negociações. E bem, até porque quem paga as tarifas somos nós. E depois, mas também não apenas por isso, porque um erro não se combate com outro erro. Agora, este é um problema sério também aqui no plano nacional. É no plano mundial, é no plano europeu e é no plano mundial. Quer dizer, há um conjunto de empresas que vão ficar afetadas. E acho que o governo não vai deixar de poder apoiá-las. Como de resto a Espanha já o fez há poucos dias. Acho que Portugal vai ter que fazer com equilíbrio, mas também com significado. Acha que o governo está limitado neste momento por estar em gestão na resposta a esta crise? Eu acho que não. Porque eu acho que Tem margem para fazer esse trabalho? Tem, porque não são questões de caráter, digamos assim, legislativo. Acho que o que é que o governo me parece que pode fazer? Linhas de crédito, linhas de capitalização, usar o Banco de Fomento e usar também o Portugal 2030, os fundos de coesão. Então, basicamente, estas 4 coisas. Não me parece que estas sejam medidas que sejam impedidas por um governo de gestão. Acresce ainda que o Partido Socialista já veio dizer que o governo está um pouco atrasado neste domínio, o que significa que o principal partido da oposição também quer que o governo atue. Portanto, no momento em que o governo vá atuar, e acho que vai atuar nestas 4 linhas, eu estou convencido que isso não vai ser criticado por ser um governo de gestão. Eu acho que vai ser aplaudido por um governo que, de uma forma rápida, agiu. Vamos ter que terminar. Vou só perguntar se vai continuar essa picardia com a Almirante Gouveia e Mel. Não é picardia nenhuma, desculpem. Eu não estive aqui. Não é uma questão de picardia. Não é uma questão de picardia. Não, pelo menos a insistência em que ele assuma a sua candidatura, porque é importante também para definir os campos, não é? Isso para mim é-me irrelevante e indiferente se ele assume a candidatura em maio, em junho, em julho, agosto ou setembro. Ele já disse que era depois das eleições legislativas. Quando ele quiser.
quando ele quiser, acho é que não é uma coisa bonita uma pessoa andar a fingir e a fazer de conta. É assim, eu também podia continuar na SIC a fazer comentários e até maio, ou até junho, e decidi sair. Eu podia ter todas as semanas um auditório de 1 milhão de pessoas a quem estava a comentar, mas acho que não era sério. Eu tinha a minha decisão tomada, como o Gouveia Melo tem a decisão tomada há mais de um ano, eu decidi sair. Não era justo, não era correto, nem era ético continuar. Portanto, isto não é uma constatação, é um comentário que eu faço. Acho que não lhe fica bem, mas acha que para mim traz algum problema? Não, continuo assim, tenho todo o gosto nisso. Dr. Luís Marques Mendes, foi um gosto. Obrigada por ter vindo ao nosso podcast, edição especial. Obrigada a ti, Filipe, também, pela tua sempre rica participação. Obrigado pelo convite. Da nossa parte, agradecemos também à equipa de vídeo e multimédia, a Caroline Ribeiro, a Inês Pedrosa e o Rui Rodrigues. Voltamos para a semana com mais um episódio do podcast Soberania. Até breve.